por estarem aqui mais uma vez, né, em mais um café com a Pulse RH. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre liderança, né, e o desafio de se tornar irrelevante nesse papel. Parece tão contraditório isso, né? Mas a gente vai ver que muito pelo contrário, e a gente está aqui com dois super especialistas da Pulse RH para falar sobre o porquê que é tão importante se tornar irrelevante. E aí, para esse papo, a gente vai ter o João, que é um especialista da Pulse, é um apaixonado, né, pela vida, pelas pessoas, pelo desenvolvimento humano, é pai da Joana e do Joaquim. Ele contou aqui antes, um minutinho, que ele não pode deixar de atender os pedidos da Joana. Então, imagina o paizão que ele é, né? E é uma pessoa extremamente sensível, e essa característica eu acho que é o que faz dele o grande especialista que ele é em pessoas. Então, ele construiu uma carreira muito brilhante. Mais de 2 décadas ele está no marketing de grandes empresas, está aí a Unilever, a Nestlé, a Ambev. Imagina quanta experiência vivenciada como líder para poder trocar aqui com a gente. E o João, ele fez uma transição de carreira, né? Ele resolveu ouvir o coração, e é tão importante a gente ouvir nosso coração, né? Se conectar com a nossa essência e entender qual é o nosso próximo passo na vida, porque isso faz toda a diferença. E ele se sente extremamente realizado nessa nova fase, aonde ele se dedica, né, a ajudar as pessoas a se desenvolverem, a extrair o melhor de si, desenvolver todos os seus potenciais. E o João, ele adota para isso uma perspectiva sistêmica, né, com a base da ontologia. O trabalho do João abrange, né, tanto marca e cultura, como gestão da mudança, o desenvolvimento das lideranças, comunicação, tá? E seu propósito é inspirar a evolução positiva. Primeiramente na gente, né? A gente não inspira ninguém se a gente não primeiro não inspirar a gente mesmo, né? Construindo aí um mundo onde a autenticidade e a compaixão são fundamentais. Aliás, tão importante nesse momento da nossa vida, do nosso mundo, o quanto que é importante, o quanto que conecta com o propósito da Pulse, né? Que é construir um mundo melhor a partir do desenvolvimento humano nas organizações. Então, esse é o nosso foco realmente de trabalho. O João é um dos nossos especialistas e que vem com todos esses valores conectados com aquilo que a gente acredita, né? E também, então, João, seja muito bem-vindo. Estou aqui entusiasmada para te ouvir também, vai ser maravilhoso. Tenho certeza que esse café vai ser uma delícia, gente. Todo mundo com um cafezinho aí? Então, Só na vamos turma curtir do esse chá. café, que vai ser um papo muito gostoso, muito relevante. Eu tenho certeza que vai valer cada minuto. E, gente, a Tamis, que vem aqui, também é uma especialista da Pulse RH, mas ela vai além. Ela também está à frente da nossa área de desenvolvimento de conteúdos, cada vez mais incríveis, mais atualizados. É também nossa coordenadora à frente dos projetos de liderança, tá? E a Tamis, ela é... O que eu poderia dizer da Tamis? Uma pessoa extremamente curiosa, tá, lifelong learning, gente, tá sempre aprendendo, sempre querendo saber mais, tá sempre fuçando, tentando descobrir o que existe de mais atual em termos de desenvolvimento humano, que também é a paixão dela, né? E ela já há muitos anos, embora com essa carinha aí bem de menina, né, navega aí no mundo dos negócios, mas também desde 11 anos ela se desenvolve na filosofia, é uma pessoa incrível. E é isso, ela vem atuando com desenvolvimento humano há mais de 15 anos,
Tenho uma experiência muito profunda na área de recursos humanos e, e já trabalhou também em todo tipo de empresa e aqui na Pulse já fizemos projetos também com empresas diversas, dos mais diferentes segmentos. Então, além de várias formações, né? Então, acho que assim vai ser maravilhoso poder também ouvir a Tamis aqui nessa nossa. Gente, eu não mudei o slide, desculpa. Aqui nessa nossa live de hoje. Gente, aí eu vi que tem muita gente que me conhece aqui, mas eu tenho várias formações, mas eu gosto muito sempre de destacar o Pathwork, que é uma formação que poucas pessoas conhecem, mas que é um tripé entre filosofia, psicologia e espiritualidade, e que vem embasando a Pulse RH ao longo desses 12 anos, né? É isso, atualmente eu estou à frente da Pulse, cuidando de empresas dos mais diferentes segmentos também, multinacionais, em todos os projetos que abrangem, né, os subsistemas da área de recursos humanos. Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha umas horinhas agora de manhã com bastante profundidade e que vocês aproveitem bastante. Então, João, gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Que significa, João, se tornar irrelevante? Que é isso, né? É difícil? Legal, bom, muito prazer. Aliás, Anete, eu queria ter gravado tu me apresentando, porque até vou te contratar. Adorei me escutar a partir da tua perspectiva. Talvez em outros momentos da minha vida eu ficasse até um pouco constrangido, mas de fato eu me senti potente, não de um lugar de arrogância, acho eu, mas de um lugar de sustentar a oferta que eu sou para o mundo. E, e o meu propósito, a partir do que eu escutei, meu coração foi bem importante. Te agradeço, honestamente, por isso. O que eu posso dizer? Esse tema, propositalmente, ele foi bem, assim, o título, né, foi bem provocativo, para gerar inquietação, porque a gente falar de relevância ou irrelevância, a meu juízo, e acho que possivelmente de vocês também, não é algo trivial. Talvez esteja no âmago da nossa existência, para além da profissão. Ontem eu estava num trabalho de consultoria de um escritório de arquitetura e o arquiteto, um dos sócios, disse: Pois é, eu perguntei por que existe o escritório, né? A razão de existir. Ele disse: Pois é, eu como arquiteto, e os arquitetos são em geral vaidosos, eu acho que eu projeto porque eu quero deixar um legado, eu quero deixar alguma coisa que fique perene. Eu acho que não são só os arquitetos que são vaidosos. Eu sou arquiteto de formação até, mas eu acho que essa busca por deixar marca, né? Eu que trabalhei com marca, marcar a vida de alguém, marcar a nossa passagem nessa vida, independente da crença religiosa, é algo é algo que a gente pode fugir de refletir, porque pode nos causar angústia, mas também pode ser algo extremamente libertador. E subindo um pouco, né? Porque eu acho que a conversa hoje aqui não é sobre esse nível de profundidade, não é sobre a existência do ponto de vista bem amplo, mas focando em liderança, é paradoxal se a gente olhar a foto, mas se a gente olhar o filme, não. Essa é um pouco do que eu acredito, porque as perspectivas que se abrem quando eu me torno irrelevante em algo é mais ou menos como a gente tem uma mochila nas costas que para colocar alguma coisa dentro a gente precisa tirar. Eu acho que hoje a gente pode falar um pouco sobre isso, assim. Me vem, quando a gente fala disso, vários temas, mas eu acho que a irrelevância, além de ser algo que nos inquieta na nossa existência, isso na perspectiva do servir, do profissional, tem uma série de dilemas, né? Não sei como vocês escutam isso, acharia legal até a gente poder trocar, mas o que me vem é o que me falta quando eu me agarro tanto naquilo que eu tenho.
A gente pode olhar no pipeline da liderança lá do Ramcharan, né? Como se fossem umas escadinhas. Então, eu sou líder de um processo, depois eu posso ser líder de pessoas, eu posso ser líder de líderes, posso ser líder de negócio, eu posso ser o líder de uma organização inteira e ainda assim ter medo de me tornar irrelevante. Eu acho a nossa vida é feita de ciclos. Eu perdi recentemente a minha mãe e vivi um luto, estou vivendo ainda. Mas eu acho que, de fato, a gente vai vivendo lutos da vida. Eu tenho muita saudade da minha infância, não sei vocês. Essa infância, nessa perspectiva, ela morreu. Ela não volta. Aliás, eu acho que eu já tinha 30 anos e eu ainda tinha medo de virar adulto. Acho que isso fala muito de mim. Então, assim, como que a gente se despede de alguns papéis, de alguns momentos de vida que tem a ver com apego e que eu acho que tem a ver com o medo de perder valor para si e para os outros. Porque quando a gente está falando de relevante, está falando de valor. E daí, dando de novo meu depoimento de anos de marketing muito focado em marca e proposta de valor, quando a gente fala de proposta, ontem mesmo estava falando disso, um dos pilares da proposta, numa relação comercial, numa relação transacional, numa relação de trabalho, é uma relação de troca. Eu dou algo e recebo algo em troca. Eu dou a minha experiência aqui, a gente está trocando, né? De alguma forma, podemos olhar para isso. Eu tô aqui conectado com o que que eu posso falar para vocês, o que que eu posso compartilhar que seja relevante, né? É isso. O valor é isso. Então, quanto mais relevante eu for, mais valor eu tenho. E daí, além de relevante, como que eu faço algo diferente? Mas esse não é o ponto. Então, ser relevante é uma busca do negócio. Quando eu sou contratado, eu quero crescer, eu tenho a ambição de crescer. Então, assim, como é que eu cresço? Puxa, eu quero que a empresa me veja relevante. Daí no mercado competitivo, além de relevante, diferente, diferenciado. Como é que eu me diferencio? Bom, daí eu vou ser líder. E em algum momento eu estou atendendo uma cliente que ela tem um super desafio. Como coach, estou atendendo individualmente uma pessoa e a empresa deu para ela um processo de coaching, e isso me gatilhou esse tema, inclusive, porque o grande desafio dela, a empresa está dizendo para ela o seguinte: olha, tu tem que parar de botar a mão na massa, de olhar tanto o operacional e olhar o estratégico, para tu poder ascender. Tu tem um espaço, tu tem oportunidade aqui dentro da empresa, a gente quer que tu cresça. A empresa está declarando isso para ela. E a grande dificuldade dela é abrir mão daquilo que ela faz bem, daquilo que ela domina, ela tem, ou seja, tem algo aí, né? Porque parece tão fácil, tão óbvio, né? Faz sentido o que eu tô dizendo, gente? Eu tô aqui Super. no E acho que, monólogo, pode imagina, e falar. acho que tem muito a ver com esse ponto, né? Assim, esse desapegar-se para ir em busca do novo, né, João? Assim, eu ainda não conheço qual é esse próximo passo que eu vou dar, né? Assim, esse aqui onde eu estou agora, ele me é seguro, né? Assim, eu já estou Isso. provada, já fui reconhecida por isso, né? Assim, puxa, como é que eu vou, como é que eu faço essa transição para esse novo? Ainda assim me sentindo potente, capaz, né, assim, desse passo que eu ainda não, que eu ainda preciso, né, assim, ainda ao caminhar é que ele vai se fazer no fim das contas. E eu acho que esse ponto que você traz também, né, assim, da relevância, é porque talvez o que a gente atribui como que é relevante, ele também muda, né, assim, ao longo do Isso, tempo. isso, E o que eu acho que é ser relevante é essa coisa de, tipo assim, só eu sou capaz de fazer isso, etc. E dentro do caminho da liderança é justamente o contrário, né, assim, quanto mais o meu time vai funcionando sem mim, é que eu tô sendo bem sucedida. Eu consigo dar passos maiores a partir daí, porque eu tenho um sistema aqui que já funciona e a gente consegue ir subindo para outros níveis da organização, né? Assim, por exemplo, sobre a perspectiva do pipeline da liderança, né? Assim, mas acho que tem a ver com isso, assim, o que que a gente acha que é o relevante e se a gente está com uma visão mais curta ou se a gente está conseguindo enxergar um pouco mais além. super. Depois eu acho que a gente pode entrar, né, na questão do que a gente faz com isso, né, dessa reflexão. Mas te escutando, Tamires, e também aberto a quem quiser compartilhar, tô vendo o Gui aqui presente, nosso colega também, quem quiser. Mas o que me vem te escutando
tem a ver com níveis de consciência, né? E alguns estudos sobre níveis de consciência falam que assim, até então, os níveis até agora, o grande motivador, a grande mola propulsora do nosso desenvolvimento, da nossa passagem do nível para o outro foi o medo. O medo da escassez, o medo de morrer, o medo de ser atacado, então a gente se volta em tribos. Então, o medo sempre nos moveu. E o que que isso pode dizer disso que tu falou agora, né? Será que quando a gente está apegado, a gente está movido mais pelo medo ou pelo amor? Quando disse que escutei meu coração, na verdade, por uma história, me provocou a reflexão do que eu quero fazer com o que eu tenho de vida aqui. Então, qual é a minha missão? E não que eu não siga morrendo de medos, tá? Senão eu não seria humano. Mas o que me moveu a minha transição foi o amor, não foi o medo digamos assim, nesse paradoxo, nesse paradigma. A gente muda pela dor ou pelo amor, né? Tem aquela história. Então, pegando o case que eu trouxe, tem algo ali dizendo, tem uma oportunidade para ti, tem um espaço, mas como tu disse, né, aquilo é um futuro. Eu queria ler duas coisas, me permitem ler dois textos bem rapidinhos, pode ser, Anete? Eu vou ler aqui um texto do Rubem Alves que eu adoro, que é o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas isso é o que tememos, o não ter certeza. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. O quanto E isso aí, fala. Tot- Não, eu ia falar que te ouvindo me veio muito de como é muito real, né? Assim, isso no nosso dia a dia. Quando a gente se volta para a gaiola, a gente vai para esses lugares de comando e controle, de insegurança, de ter dificuldade para delegar, né? Na posição de liderança, dessa ilusão do controle, só que é um controle dentro da gaiola, né? Assim, tipo, é um controle que não me Isso, permite alçar voos maiores, né? Realmente, para exatamente. você se tornar irrelevante, você precisa ter bastante coragem, né? Na verdade, a irrelevância, de fato, é o contrário, porque quanto mais você dá espaço e você coloca a luz para o teu time brilhar, né? Isso, mais você se torna relevante mesmo não querendo estar ali na presença Isso. de ocupar aquele papel, né? Maravilhoso, porque por isso que eu disse que era uma provocação, porque aonde que está a relevância, né? De novo, assim. A relevância está em eu comandar, a relevância está em eu executar, e daí, como tu falou que eu tenho um olhar da ontologia, tem questões culturais. A gente está aqui com um grupo majoritariamente de mulheres. Tem uma perspectiva para a gente olhar do feminino no mundo profissional, ou eu sou aqui de Porto Alegre, tem várias colônias italianas. E acho que não são só as italianas, mas é muito comum no almoço de domingo quem se levanta para arrumar os pratos, quem são as mulheres. As mulheres estão no lugar do fazer, no lugar do ser rainha é quase uma ofensa, é pejorativo, né? O arquétipo da rainha, que é um papel que quando tu sobe na liderança ele passa a ser importante, porque é menos sobre botar a mão na massa, menos sobre executar, é mais sobre desenvolver os outros, servir, né? Mas, então, assim, olha quantas perspectivas. Será que não tem algo aprendido sobre onde é que eu tenho valor? O que eu escutava em casa sobre... A minha avó dizia, por exemplo, quem manda melhor faz. Nunca ouviram essa frase? Eu escutava quando era criança aqui. Quem manda melhor faz. Como é que é assumir um papel de liderança onde tu deixa de executar se tu aprendeu que quem manda melhor faz? E acho que
E acho que tem uma outra coisa também, João, nesse aspecto, né, assim, especialmente nessa dor, quando você passa de contribuidor individual para líder, né, assim, nesse primeiro movimento, né, do Rancharan, é, que você, durante toda a tua carreira, você foi reconhecido e valorizado porque você era muito bom fazendo, Isso, né? isso, E agora não é nada disso mais que se espera de você, né? isso. Assim, o que espera é que você capacite e desenvolva pessoas para que elas façam, né? Assim, mas os recursos, as ferramentas que você vai precisar usar para isso, não é a tua capacidade maravilhosa de fazer um belíssimo Excel, né? Assim, não é a tua capacidade sei lá, de conduzir um processo, mas é a Uhum, capacidade que você tem de olhar para as pessoas que você tem dentro do seu time, entender quais são os recursos que você tem ali, porque tem pessoas que vão ter fortalezas e desafios diferentes, né, assim, entre elas, e como é que você coloca elas no máximo potencial para que a tua área, por exemplo, brilhe, ou a tua organização, conforme a gente vai caminhando dentro disso. Mas acho que também tem, além dessas crenças, né, das coisas que a gente vai escutando, mas da experiência mesmo, assim, das coisas que a gente vai vivendo e fala assim, puxa, eu sempre fui conhecida como uma excelente profissional por fazer. Agora não é mais isso que se espera de mim dentro desse novo momento da minha carreira. Eu quero só colocar uma competência importante dentro disso tudo, que é a sensibilidade do líder, né? uhum, Porque mais do que ensinar a fazer, desenvolver, é se conectar de um lugar onde você percebe os diferentes perfis que você tem num time. Então, o quanto que esse líder também precisa desenvolver esta percepção, esta intuição, esse momento da fala, esse momento da escuta, tudo isso faz parte, né, de conseguir, né, se tornar como líder, né, no papel e no título irrelevante, porém extremamente relevante para o desenvolvimento dessas pessoas. uhum, É quase a mão uhum. invisível, né, no fim das contas, né, assim, tipo, mão invisível no bom sentido, né, assim, tipo, Sim. é um elemento que ele é extremamente relevante, mas ele não está em evidência necessariamente, né, o time que está em evidência. E o quanto você tem que conter o seu ímpeto, né? Como é que você contém, quanto que a inteligência emocional é importante nesse momento? Porque o ímpeto do líder, né? Ou até principalmente daquele que é o chefe, e talvez não seja realmente o líder, né? O ímpeto é ensinar, é direcionar, é o tempo todo estar ali intervindo na ação. Isso quando não acontece o Uhum. microgerenciamento e etc. Mas aqui não, aqui o movimento é contrário, é um movimento muito mais na observação e na percepção, e aí sim, a partir daí, né, a ação, do que dessa forma clássica que quando o líder não tem esta consciência desse papel, dessa irrelevância. Uhum. E de novo, né? A Tamires disse, eu aprendi, eu me fortaleci num papel e agora, de certa forma, para me desenvolver, eu tenho que me desprender disso que eu aprendi. Só que antes de eu aprender isso, eu também não sabia. Parece que tem algo que é tipo medo de altura. Eu subo num primeiro degrau bem corajoso. E daí eu aprendi naquele degrau ali, eu domino aquela altura. Se eu cair, tá tudo certo. Mas à medida que eu vou subindo degraus, eu vou ficando um pouco mais endurecido, enrijecido, com medo do que tem por vir, né? E acho que nessa perspectiva também tem algumas coisas que precisam ser olhadas, né? E daí, sob a perspectiva, inclusive, da organização, facilitar essa reflexão, e já tem há muito tempo o conceito de carreira em Y, que é um dos olhares sobre isso, que é existe um status quo de que eu preciso me tornar diretor. Seja por status, seja porque se eu não subir, eu vou ficar obsoleto, que é o contrário da relevância. E talvez não seja isso. E talvez eu também possa olhar e dizer assim, eu não sei se eu quero isso. Talvez o que eu goste e o que não só o que eu faço bem, mas é o que me apaixona, é colocar a mão na massa. E tá tudo certo, né? Agora, o problema é eu ficar lutando contra isso, onde os meus liderados, a minha equipe, também não se move, não tem movimento. É muito importante olhar na perspectiva do movimento.
A energia precisa de movimento para fluir. Então, se o líder também não tem essa consciência do que ele quer e não consegue se mover, a equipe não se move, a empresa não se desenvolve. É como se fosse uma grande engrenagem, né? É um sistema isso. Então, tu ter essa consciência, e a gente está falando muito do eu e tem o nós nessa história, qual é o papel também do time nessa perspectiva? E da organização, né? Eu estava te escutando e pensando nisso, assim, porque se é uma organização em que não existe segurança psicológica, por exemplo, em que as pessoas precisam, né, assim, fazer de conta que elas são super-heróis, porque não são super-heroínas Uhum, e super-heróis, né? Assim, isso é um fato. Mas se é um ambiente em que se a gente comete um erro, por exemplo, isso é altamente punido, né? Se existe, né, assim, um modelo de punição muito forte nesse sentido que não possibilita a inovação, a gente criar esse espaço, esse respiro, se para tudo você precisa ter resposta na ponta da língua, né? Assim, se os valores dessa organização não fomentam uma cultura de confiança, principalmente, existe mais chance da gente ir para esse lugar de que a gente quer ser insubstituível, super nesse papel de relevância que a gente está conversando aqui, que não é exatamente a relevância da liderança, né? Assim, que a gente vai criando um monte de executores mais sêniores, né? Assim, tipo, né? Assim, que custa um pouco mais caro para colocar a mão na massa, né? isso. Tem uma perspectiva também, acho legal a gente trazer aqui, já que estamos falando disso, que tem o líder servidor, né? A gente está falando muito desse líder que atua nos bastidores. Se a gente olhar para o Eneagrama, se eu não me engano, o número 2 é o cuidador. E daí a gente vai olhar para as pessoas de RH ou consultores como eu, que em geral, quando vão para isso por vocação, têm um prazer no servir, em ajudar o outro. Só que isso também tem uma sombra, e eu já vi isso nas organizações por onde eu passei. Porque a sombra do ajudar é salvar. E daí tu entra numa outra ótica, assim, eu acho que eu estou servindo, mas eu super protejo. Eu boto a minha capinha de super-homem ou Mulher Maravilha, e eu, na ótica de estou a serviço de alguém, que talvez psicanaliticamente seja a serviço de mim mesmo, eu estou a serviço de cuidar do outro, mas quando eu cuido do outro, não, deixa que eu faço. Eu não quero dar trabalho, eu trato, eu infantilizo a Quero equipe, te né? expor, né? Assim, vou te Então, cuidar. isso. Então, também aí tem uma. Quando a gente fala de relevância, que tipo de relevância, né? É porque eu sou centralizador ou porque eu sou excessivamente cuidador e a equipe também não se desenvolve dessa perspectiva. Então, olha quanta coisa. Então, eu penso que um ponto para a gente também poder falar de que possibilidades surgem quando eu me conscientizo disso. Então, o primeiro passo me parece é a consciência. Tudo parte da consciência do indivíduo, e daí cabe a cada um fazer as suas terapias, os seus processos, o patchwork ou outros processos, para se conhecer, para poder diminuir as áreas de cegueira, digamos assim, expandir aquilo, quem eu sou, por que eu faço o que eu faço. Eu gosto muito de usar a metáfora do sotaque, né? Ninguém de nós tem aula de sotaque, aprende conscientemente. Não, hoje, meu filho, senta aqui que eu vou te ensinar como é que se fala gauchês. Tu tem que usar o tu, o ba, o tchê, tu tem que falar se for porto-alegrense, tem que falar que nem eu, que termina assim. Então, a gente não tem isso, a gente escuta, observa as pessoas falando, e até um certo momento da vida, que pode variar, a gente acha que todo mundo fala do jeito que a gente fala. Depois a gente acha que o outro fala diferente. A gente não tem sotaque. O paulista não tem sotaque, o carioca nem pensar. Quem tem é o outro. Até que um dia, se a gente amadurecer realmente, a gente descobre que cada um tem um sotaque e a gente não consegue nem identificar. Se a gente mora um tempo fora do nosso habitat natural, talvez o nosso ouvido comece a estranhar alguma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês, eu morei em São Paulo um tempo. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu percebi.
Então, a nossa vida é feita de sotaques, de coisas que a gente aprende sem se dar conta. O autoconhecimento está a serviço disso. Qual é o meu sotaque? Quais são os meus sotaques? Também a serviço disso. Eu acho que uma outra perspectiva também, daí trazendo segurança psicológica, Tamires, é a cultura da organização ser uma cultura de diálogo. Ela pode ter as suas características, e estou vendo a Marô aqui, né, Marô, o poder dos diálogos, poder das conversas. Talvez se a gente pudesse usar melhor essa ferramenta, aprender, e acho que um dia a gente vai chegar lá, eu sou otimista, a gente não precise de outras armas. Essa vai ser a nossa maior arma, uma arma que constrói, não destrói, né? Então, na perspectiva Tão que eu simples e gosto, tão pode falar, complexo, Anete. né, João? Tão É, simples e tão complexo, né? Era só isso, para tudo, isso. para todos os níveis de liderança, né? É. A gente consegue construir foguetes, mas ainda não aprendeu a conversar. Exatamente porque talvez construir foguete é complicado, mas está no mundo dos objetos. Embora talvez a equipe para construir o foguete deve ter muitos perrengues, mas as coisas complexas estão no mundo dos sujeitos, né? Mas a gente precisa aprender. Não aprender o que é certo, mas como que a gente escuta o outro. Como que a gente se escuta. Então, uma cultura organizacional em que promove o diálogo, para além de outras características e valores, o diálogo ele tem que estar no eixo central da cultura. Porque se eu, como liderado, não puder conversar com o meu líder e ajudar ele nesse processo e acabar com esse papel de que o líder, que nem a gente, pai ensina filho, né, nessa analogia, se eu não puder escutar, não que liderado seja filho, mas se eu não puder escutar quem está me enxergando e tem um processo a desenvolver, eu perco com isso, o meu liderado se desmotiva e ao final do dia a empresa está perdendo. Tem uma perda de energia, tem uma entropia acontecendo ali. E uma coisa que desse ponto que você tocou agora, né, assim, de que a empresa está perdendo, é, e que eu conecto muito com a autodireção, assim, né, então, puxa, será que eu como líder, eu sou capaz de prever, adivinhar quais são os melhores métodos, os melhores jeitos de resolver os desafios complexos que a gente tem aqui na organização, o quanto eu, no meu papel de liderança, não estou desconsiderando essa diversidade que eu tenho aqui na minha frente, e que pode criar coisas muito mais incríveis do que eu, né? Assim, então, esse exercício de humildade, de entender assim que, apesar de ter uma carga de experiência, apesar de estar numa posição de liderança, eu não sou o dono das melhores respostas, né, assim, para os problemas que a gente está enfrentando nesse momento, assim. Então, o quanto eu acesso essa inteligência do grupo e a capacidade que esse grupo tem, tanto de propor soluções, que não sou eu que vou propor as soluções, né, assim, que eu vou dar autonomia e liberdade para que essas pessoas proponham, mas, inclusive, para também essas pessoas descobrirem quais são os seus caminhos de desenvolvimento, inclusive, né? Assim, porque eu não estou querendo criar cópias de mim mesmo, né, João? Assim, no final do dia, e não é o que realmente vai acessar esse lugar de potência de cada uma das pessoas, mas como é que eu crio mecanismos ou arquiteturas que proporcionem que essa pessoa explore o seu próprio caminho, ou seja, que eu faça talvez perguntas para que ela encontre qual é o seu objeto de aprendizagem, mas que ela desenhe também qual é esse caminho. Tá bom, você descobriu que para esse projeto que você precisa fazer, você precisa aprender sobre análise de dados. Que ajudas que você precisa para isso? Quais os caminhos que você Perfeito. enxerga que você pode fazer para chegar nesses lugares? E aí a gente sai desse lugar, assim, que inclusive é um lugar, assim, não sei para vocês, mas muito tenso para mim, de que eu tenho que ter todas as respostas. Nossa. Inclusive, quando a gente às vezes está nesse papel de consultor ou de facilitador, as pessoas criam essa expectativa, e eu gosto de começar todo e Uhum. qualquer papo dizendo assim, olha, É. eu não tenho a menor pretensão de ter todas as respostas, eu não estou aqui para isso, para responder as respostas de todas as suas perguntas, mas estou aqui para provocar a gente, para a gente chegar junto em alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Então, essa mentalidade de a gente vai chegar em alguma coisa que a gente ainda não sabe qual que é, e essa habilidade é uma outra habilidade importante, né? Você trouxe o aspecto do diálogo, mas de facilitador, né? O líder nesse papel de facilitador, Uhum. seja do diálogo, ou seja dos processos de aprendizagem, Uhum. seja Uhum. facilitador do eventual conflito que aconteça ali no grupo, mas
me veio muito esse aspecto, assim, dessa habilidade que a gente tem, assim, de não querer replicar as nossas fórmulas, mas descobrir com o grupo outros caminhos. Muito bom. Vou contribuir aqui. Por Vocês favor, falaram Maru. do poder do diálogo, falou da inteligência coletiva, e aí a Tamires foi falando o quanto que é importante, né? Eu gosto de pensar no diálogo como esse espaço entre, né? Quase que criar um espaço, sabe, um oásis, assim, quando a gente está no deserto morrendo de sede, e de repente se abre, você encontra aquela água fresquinha, maravilhosa. E eu acho que, né, cada dia mais a gente com mais desafio, né? Eu falo que eu entrei num desafio nível hard de não comer açúcar. E está sendo o mais Uau. light de todos os desafios da minha vida, dessa semana, não comer açúcar, para vocês terem ideia da... E, ao mesmo tempo, acreditar no diálogo, né? Isso, claro, na vida pessoal e profissional não tem outro caminho, né? O quanto essa habilidade da escuta. E quando o problema é muito grande, quando a gente não sabe, a gente simplesmente escutar e o outro tá junto, seja um filho, seja uma pessoa da equipe, né, um liderado, se colocar nesse lugar do eu tô aqui com você, que é a empatia, né? Eu não vou te dar as respostas, mas eu vou estar aqui com você do seu lado e a gente vai achar juntos essa solução, né? Então, esse caminho que se abre e de repente a gente até começa a ver aquele problemão como uma oportunidade de diálogo. Que bom que tem esse conflito, que bom que a gente está cercado de relações e pessoas maravilhosas que nos contaram esse problema para a gente poder agir. Aí a gente fala de segurança psicológica, poder falar, poder olhar para as falhas, para os erros, para que eles não se transformem em fraudes maiores, para que não derrube o avião, por exemplo, né? Porque tem caso do copiloto que o avião cai porque o copiloto ficou com medo a reação do piloto e não falou que estava tendo um problema, isso é real, né? Do médico da enfermeira que erra a medicação porque o chefe dela, o médico gritou e ela ficou em pânico e ela foi lá, errou e matou uma pessoa. Então, são casos reais, né, de várias organizações que envolvem a vida das pessoas e que se a gente tivesse simplesmente falado, eu acho que nada é tão difícil que não possa ser falado. Acho que isso é ouvido também, isso é escutado, né? Trazer essa presença, essa calma na escuta e na fala para lidar com os nossos conflitos. Acho que é importante Eu acho para que ser relevante. todo esse diálogo também é muito reflexo dessa segurança psíquica, né? Dessa confiança que precisa existir no ambiente, até para as conversas difíceis, né? Essa postura de você simplesmente estar ali para escutar, para perceber o que realmente está por trás, aquela profundidade, isso já torna a conversa difícil uma conversa fácil. E é tão simples assim e a gente complica tanto, né? É a abertura para o outro, né? É estar de coração aberto para o outro, é estar com a mente aberta para pensar pelo ponto de vista do outro, nem sempre pelo seu ponto de vista, né? E estar com aquela vontade aberta de mudar, se for o caso de opinião, embora líder, por que não? Né? O líder, como falou a Thames, não tem que ter sempre as respostas. Ele Isso me simplesmente pode, né, deixar fluir e até mudar de opinião, que é ótimo. Aliás, o time traz muitos elementos que ajudam o líder, né, a ser mais assertivo. Nesse processo que você falou, né, de eventualmente até mudar de opinião, uma das coisas que eu sinto que é muito comum, inclusive, mas que pode ajudar também, é que muitas vezes a gente acha que o nosso jeito é o melhor jeito, né, de fazer as coisas. E porque a gente fala assim, preciso fazer um exercício de humildade, pode ficar um pouco abstrato, né, assim. Se eu como líder, parar para pensar em qual é o meu objetivo, qual que é a expectativa que a gente tem para a organização, eu consigo analisar esses jeitos, seja o meu, seja o do outro, etc., para entender, assim, tipo, se isso serve a esse objetivo no final das contas, porque se eu colocar sob essa ótica, puxa, eu faria dessa forma. Mas essa outra forma que está se apresentando também me parece que vai atender aquilo que a gente tem como expectativa. Assim. Então, acho que de forma prática e pragmática, a gente consegue abrir mão, às vezes, de querer impor a nossa verdade, a maneira como a gente pensa, se a gente parar para pensar. Só que também serve ao objetivo, assim, tem aquele exemplo clássico, né, assim, em casa, né, tipo,
Nossa, você não tá colocando a roupa do jeito certo na criança, porque você tá pondo primeiro a meia, depois a camiseta, depois a calça, tem a primeira camiseta, depois a calça, por isso chama meia, assim. Tipo, não tem jeito certo de vestir a criança, né? Assim, tipo, tem uma única, né? Assim, em outras palavras, tem uma única forma da gente atingir os nossos objetivos enquanto organização? Não, tem diversos. Mas se a gente olhar para o que a gente quer alcançar enquanto time, fica um pouco mais tangível, né? Assim, a gente abrir mão das nossas próprias perspectivas e de querer pôr só Isso. a nossa marca. Só para fechar aqui, tem um reflexo muito positivo nisso tudo, né? Porque aí sim claro que motivação é algo que vem de dentro, mas uma atitude como essa motiva muito, porque a pessoa sente que ela está desenvolvendo os próprios potenciais, que ela tem voz, que ela pode ter presença, que ela também está contribuindo. Tudo isso motiva demais, né? A pessoa a querer cada vez mais se desenvolver e crescer. Legal. Isso, e vocês estão falando, assim, tá me vindo várias coisas que a gente falou e me dá vontade, assim, de ir encaixando, sabe? A palavra segurança, segurança psicológica apareceu várias vezes. E eu fiquei pensando, qual a relação disso com o tema irrelevância, se tornar irrelevante para ser relevante em algo? E me parece que tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando de. Vamos pegar um caso, né? Pode ser parecido com o que eu falei. Uma empresa que tem seus líderes, esses líderes precisam se desenvolver, assumir novos papéis para a empresa crescer, para que está embaixo possa continuar crescendo, se desenvolver, né? Isso também faz parte de uma estratégia de retenção de talentos. Talentos que não se desenvolvem saem da organização. Então tem um aspecto aí importante. Então, como é que a gente começa aí encontrando caminhos, né? Eu falei do autoconhecimento, da consciência. Tem um aspecto que é como a organização, como o time e como o indivíduo constrói, eu vou chamar a rede de proteção, mas constrói uma, uma, um campo de segurança. Porque é isso, se a gente está com medo de alguma coisa, de se tornar relevante, como é que a organização, como é que o time, como é que eu consigo construir? Eu fiquei imaginando o seguinte: é um passinho de cada vez. Então, eu estou com medo de entrar na água. Me lembro do meu filho Joaquim, a primeira vez que conheceu o mar, ele saía correndo. Depois, como é que as crianças, elas vão lá, botam o pé na água, daí saem correndo. Daqui a pouco elas sentam na beira da praia e ficam brincando na areia. Daí vem a onda, a primeira vez toma um susto, a segunda se acostuma. Daí vai crescendo e tu vai te acostumando. Então, assim, este processo também é um processo, mesmo como adulto, de experimentar. Tem aquele livro Imunidade à Mudança, né? Eu falei da crença quem manda melhor faz, ou de uma crença de, se eu não fizer, eu não vou ter mais. Ou que crenças que tem e que eu posso desafiar, como diz o autor, com pequenos passos elegantes. Então, acho que tem um caminho aí, por isso que eu acredito muito em team coaching, team building, porque quando o time se enxerga como time, é só ver no esporte. O nível de confiança e de segurança cresce. Então, qualquer movimento que eu possa fazer, inclusive me tornar irrelevante, é um movimento num campo de maior segurança. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E acho que você Sim, tá ajudando muito a tangibilizar, né, assim, esse aspecto, né, assim, de amarrando vários dos pontos que a gente foi falando. E isso também me fez pensar, você falou assim, a gente olha um time e a gente percebe. E aí eu acho que uma das coisas que também mostram que a gente está tendo sucesso nesse processo de se tornar irrelevante, assim, tipo, puxa, quando tem um problema com a tua área, né, assim, tipo, uma outra área tá com um problema, precisa resolver uma coisa, quem que essas pessoas procuram? Ela vai procurar você ou ela vai procurar as pessoas do seu time? Você consegue sair de férias sem precisar ficar olhando o celular, Isso. etc, né, assim, tipo, as coisas funcionam sem você? Como é que é o clima dentro do teu time, assim, né? É um clima de leveza, de reconhecimento mútuo, em que as pessoas percebem que você não é a única pessoa que tem uma grande oferta para aquele time, mas o próprio time reconhece que cada uma das pessoas ali traz uma contribuição relevante, nesse exemplo do que você estava trazendo, né, assim, dos esportes, etc.
E acho que tem esse é um último elemento também, além de como disso que eu trouxe, assim, mas de quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas dependem só de você, ou elas têm os seus próprios caminhos, ou elas buscam umas às outras também para fazer esse caminho de aprendizagem, assim. Então, te ouvindo falar, me veio essas 4 coisas, assim, que ajudam a gente a perceber, puxa, eu estou conseguindo me tornar irrelevante dentro dessa perspectiva que a gente está apresentando aqui, ou não, né? Assim, que sinais me mostram que eu estou no caminho? Fantástico. E assim, só para resumir, eu quero fazer uma pergunta para o João. João, se a gente pudesse definir, né? Se tornar irrelevante tem a ver com ser um líder mentor, ser um líder coach, ser um líder que tem muito autoconhecimento. Como é que você poderia definir uma linha de pensamento para que possa ficar claro aqui do como que é ser irrelevante, assim, em uma frase? Eu acho que ser irrelevante, vou ser um pouco provocador de novo, é, em primeiro lugar, ser líder de si mesmo. E não perder a nossa. Ontem eu escrevi um texto sobre o que é envelhecer, e eu acho que a gente envelhece quando a gente perde a nossa capacidade de ser curioso, de aprender. Quando a gente começa a dizer, porque no meu tempo, ou seja, tu perde uma abertura para aquilo que aparece na tua vida. Então, eu diria que, e uma coisa está ligada para a outra, a possibilidade de se tornar relevante, eu já me dava, como vocês viram, eu tenho muito apego nos meus filhos, já falei algumas vezes. Me dá até acelera um coração aqui, de já percebendo com a minha filha pré-adolescente, que eu estou, de certa forma, me tornando irrelevante para ela. E eu vejo pelo que eu fui com a minha mãe. Porque antes eu era muito apegado, depois era assim, ligava uma vez por semana. O amor tá ali, mas a minha vida seguiu. Eu tenho uma colega argentina que é coach e ela disse, eu conversei com ela semana passada, a Caro, e ela está vivendo uma segunda lua de mel, porque os filhos, um foi para a Espanha estudar, a outra mora no interior da Argentina, se não me engano, e tá só o marido e a mulher. Síndrome, como é que é? Não é síndrome do ninho vazio, não é síndrome, mas é algo. É tipo isso, é algo do ninho vazio. Isso. Então, assim, como é que tu olha para isso, né? Tu pode olhar com, puxa, e daí tem toda a relação do filho de criar uma relação de codependência, né? Que tem a ver com o que a gente está falando. Então, ser líder de si mesmo e olhar, assim como a Caro, minha colega, minha amiga, olhar na perspectiva dessa curiosidade sobre o novo, sobre o futuro. Eu acho que sim, é ser líder servidor, mas não vamos nos iludir. O líder, ele também está olhando para cima e quer assumir o cargo de CEO daqui a pouco. E é legítima a ambição dele. E eu acho que é isso que conecta também, sabe? Eu preciso que a minha filha cresça para eu exercer um outro papel e no futuro poder ser avô ou criar minha própria vida. Só que para isso eu preciso estar na direção do meu carro. Não sei Eu se. adorei esse exemplo, porque assim, uma coisa é você entender racionalmente um conceito e outra coisa é você entender sentindo o conceito. Então, acho que todos aqui, de alguma forma, né, principalmente quem é pai, né, quem é mãe, tem esse sentimento de que em algum momento você perde, né, essa conexão que você tem e aí você se torna irrelevante. E esse sentimento, e por isso, de novo, concordo com você, que é o autoconhecimento, como é que eu lido com este sentimento de continuar sendo importante, continuar direcionando, porém de uma outra forma, né? Eu acho que é bem isso que a gente está trazendo aqui na questão da irrelevância do líder. Então, aí eu quero também te perguntar, João e Tamis, né? Vou perguntar para os dois. Vamos contar aqui para o nosso público como é que a gente faz isso, como é que a gente quebra esse paradigma e como é que a gente faz isso na organização. Como é que a gente inicia esse processo na organização? E, gente, a gente tem 6 minutos para finalizar, mas eu acho que essa pergunta é muito importante para fechar com chave de ouro o nosso café, o nosso bate-papo super gostoso de hoje. Se alguém quiser colocar algum ponto também, quiser ir colocando no chat, quiser ir pensando também, se a gente tiver mais alguns minutinhos, a gente trata.
Quer Ótima começar? ideia, gente. Coloquem perguntas aqui no chat para esses 6 minutos, a gente ainda pode responder para vocês. Vai ser ótimo. Quer começar, João? Pode começar, como tu preferir. Eu acho que a gente foi dando alguns elementos, né? Assim, acho que a gente pode recapitular alguns deles. Acho que o primeiro ponto o João trouxe esse aspecto da gente se conhecer. Eu diria que é também conhecer o seu time, mas de verdade, né? Assim, não é fazer uma entrevista, saber qual é o currículo, né? Assim, experiências que aquela pessoa traz, mas realmente entender, porque o que está no currículo não necessariamente também é o que acontece na vida prática, né? Assim, então, quando você está convivendo no dia a dia. Então, quais são realmente as potências dessa pessoa? Quais são as oportunidades que ela tem? E acho que de forma muito prática, uma ferramenta que eu uso muito para isso é a gente fazer one-on-ones recorrentes, né? Assim, então, a gente está muito perto dessas pessoas para se escutar, para abrir esse diálogo e a gente ir tratando cada um dos desafios que a gente tem. Acho que um outro aspecto também é confiar verdadeiramente projetos e processos para essas pessoas e deixar elas errarem. Assim, eu nunca vou esquecer assim, uma situação que eu tive com uma pessoa liderada minha, em que ela ia fazer o fechamento de um evento e aí ela tinha que fazer a finalização de um palestrante e aí ela completamente desconsiderou esse palestrante, aí ela assim, e aquilo gerou uma marca nela, assim, porque as pessoas vieram falar com ela, meu, assim, foi muito ruim, não sei o que, etc. Aquilo gerou uma marca que ela nunca mais esqueceu aquilo, assim, e não foi uma coisa super grave, né, assim, o que tinha acontecido, mas ela ter vivenciado o erro possibilitou um processo de aprendizagem que eu talvez não conseguisse proporcionar se eu quisesse controlar, né? Assim, acho que porque isso, muitas das pessoas, assim, elas às vezes não conseguem ou ganhar essa autonomia porque elas não entendem a razão por trás das coisas e poder viver através do erro, né? Assim, poder vivenciar por si próprias, vai encaixando esses porquês, essas lógicas para cada uma dessas pessoas. Acho que para começar, acho que trouxe aqui alguns primeiros elementos que para mim assim são assim talvez os que para mim funcionam melhor, assim, se conhecer, conhecer o seu time, delegar responsabilidade e possibilitar que essas pessoas aprendam por si só. Uhum. João, você Bom, tem algumas dicas práticas também para a gente sair daqui com algo mais prático de como implementar essa abordagem? Eu acho que a é, importância de serem relevantes ficou muito claro. Agora, como é que a gente implementa, né? Assim, na prática também. certo. Bom, as coisas práticas eu entendo, tá? Sempre no rumo do diálogo e da segurança, pegar essas duas palavras. Então, o one-on-one que a Tamires trouxe, eu acho que uma coisa bem prática é fazer realmente investir na construção da, da- de uma equipe, de um time. O fato de terem várias pessoas trabalhando juntas não presume time, e é preciso trabalhar time, e tem várias maneiras, várias ferramentas, mas trabalhar o time. Acho que, olhando sobre a ótica dos RHs ou das organizações, né, da empresa, promover espaços, promover efetivamente esse tipo de reflexão e promover dinâmicas onde as pessoas possam ir tirando essas camadas, porque quanto menos seguro eu me sinto, mais armaduras eu coloco. Então, como é que eu promovo um lugar onde tenha menos armaduras? Conceitualmente, estamos falando de vulnerabilidade. Então, como que na prática eu trago espaços onde as pessoas possam trazer, inclusive o líder, trazer a sua vulnerabilidade? Eu não consigo encontrar outras maneiras senão trazer conteúdos que falem sobre isso. A Você SA, eu acho que desse mês, fala sobre vulnerabilidade, traz, inclusive, números sobre a eficiência de trabalhar isso. Então, team building, team coaching, processos de construção de times de alta performance, mas essencialmente processos de diálogo onde as pessoas possam se levar para onde vão, né? Segurança psicológica, a Tamires falou, tem assessment para identificar o nível de segurança psicológica, tem trabalho sobre isso, o próprio Google tem um material super potente da pesquisa da Aristóteles de 2015, e o tema principal é segurança psicológica. E do ponto, assim, parece que eu estou vendendo, e talvez seja, mas é porque são as coisas que eu acredito. Cultura e gestão da mudança tá ali, né? Então, revisar a cultura,
que elementos, que rituais, terem rituais onde as pessoas possam trazer os seus temas, porque é muito sobre o que a Maria Eugênia Amaro trouxe, assim, poder proporcionar esses diálogos, porque às vezes a gente escutando, até escutando a gente mesmo, a gente encontra os caminhos. E é simples assim, né, João? Simples assim, e a gente complica tanto. Gente, foi fantástico, adorei, como já imaginava, foi uma delícia. A gente tem que bater mais papos desses, independente de live, já está combinado. Quero muitos papos desse com vocês, foi uma delícia. Quero agradecer muito todo mundo que está aqui, vi que a Maiara está aqui também, né? A Di, que fazia muito tempo que eu não via, e outras pessoas que eu não reconheci, mas muito feliz de ter vocês aqui. E, gente, mês que vem, mais um super tema aí para a gente debater e mergulhar com essa descontração, com esse foco um pouco mais filosófico, um pouco mais profundo, que é a marca registrada da Pulse RH. E eu vou pedir também para que vocês possam, né, responder esse nosso Forms para a gente ter esses indicadores de como é que a gente está indo e poder sempre melhorar mais. Então, Tamis, muito obrigada. João, muito obrigada. E pessoal, contem com a Pulse RH. Cada vez mais, né, a gente tem trazido profundidade em tudo aquilo que a gente faz. A gente conta com um birô de desenvolvimento de conteúdos fantástico, onde a gente reúne nosso time, onde a gente discute todas as bases e todas as metodologias para que a gente possa estar cada vez mais oferecendo para as organizações métodos e metodologias bastante eficazes. Então, contem com a gente, estamos aqui, um grande beijo, excelente final de semana. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, Beijo, gente. bom fim de semana. Beijo. Aí,